Tentar ser bastante rápido, presidente, que realmente os 5 minutos não dá e a gente já foi, de certa forma, contemplado por outros companheiros. Mas uma pergunta à presidência primeiro e à secretaria da comissão. Existe requerimento convocando a senhora Marice Correia de Lima para essa CPI, senhor presidente? Como são 600 requerimentos, peço à secretaria para checar e darei a resposta a Vossa Excelência assim que... É importante porque, como o senhor Vacari disse que tem uma relação estritamente familiar, e a relação dela também é partidária, temos que agora ouvi-la para saber se a relação dela também é só familiar ou também é partidária. E, portanto, se não existe, é por isso que nós temos que apresentar. Então, eu vou tentar... Aqui nós estamos vivendo, senhor Vacari, um verdadeiro faz de conta. O senhor faz de conta que responde, e muitos aqui fazem de conta que perguntam, porque uma coisa, como disse o nosso relator, e aí eu quero concordar com ele, não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Para alguns, algum dinheiro da Petrobras, que foi oficialmente passado para algum partido político, e foi doado oficial, não é propina. Para o senhor, é. Então a gente tem que saber separar, já disse isso alguma vez aqui, separar o peso que vale para um e o peso que não vale para outro. Porque isso, Vossa Senhoria disse aqui no início da sua exposição. E diante disso eu gostaria de fazer algumas indagações rápidas nesses 5 minutos para que Vossa Senhoria possa responder ao final. Eu perguntei ao senhor Barusco, aqui na CPI, que ele falou que começou a operar por conta própria em 98, 99, e que a partir de 2003 ele foi institucionalizado pelo senhor Renato Duque para começar a operar para o partido. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: quem foi o passarinho que chegou para o Renato Duque e disse assim: olha, o Barusco opera, vai lá conversar com ele que ele pode ampliar esse rol. O senhor disse aqui várias vezes, Vossa Senhoria, que ia nas empresas, que como partido, recebia no partido já como tesoureiro. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como é que o senhor batia nas empresas na porta assim, aleatoriamente? Que eu não sei fazer uma visita a um diretor que eu não conheça, ou que eu não tenha sido indicado. O deputado Altineu chega para mim e fala comigo: Júlio, procura fulano para resolver um problema lá em Juiz de Fora, que ele é meu amigo. Alguém indicou o senhor para ir nessas empresas todas? Alguém? O senhor não, como tesoureiro do PT, bate em todas as empresas do Brasil que tem obras públicas ou que não tem, seja com o governo federal ou com outros governos? Eu quero saber como é que é esse encaminhamento por parte do tesoureiro. Ao receber essas doações, muitas dessas empresas eram empresas que os diretores estão presos, envolvidos com o esquema da Petrobras. Esse dinheiro foi passado de forma oficial? Não oficial? Foi legalizado para o PT e depois o PT repassou para campanhas eleitorais? Quais? Né? Ao ter o encaminhamento dessas empresas, ele não tem condição de saber se essa empresa tem esse recurso da propina oriundo da obra da Petrobras ou de uma outra obra, mas a empresa fez. E Vossa Senhoria foi lá, como disse aqui, foi em várias delas. Uma outra pergunta é o seguinte: o senhor teve, com a competência do Dr. Flávio, já o conheço de história, uma media training muito boa. Teve até ontem uma possibilidade declarada pelo Supremo para que pudesse aqui mentir, porque não está como na situação de investigado. E nós temos que ficar passível a isso. Mas eu quero lhe perguntar: as 3 ou 4 vezes com relação ao Barusco e ao Youssef, Vossa Senhoria disse o seguinte: nos termos da declaração, eu afirmo que com relação à minha pessoa são inverdades. Não comprovadas, Vossa Senhoria vai pedir a quebra de delação do senhor Youssef e do senhor Barusco, como foi pedido ontem pelo advogado doutor Zé Luiz, com relação ao Youssef do caso do Banestado, e foi indeferido no Supremo? O senhor está em disposição de pedir a quebra da delação deles ou vai manter a delação para eles poderem continuar o prêmio da redução da pena? Eu gostaria de saber isso. E por último, perguntar a Vossa Senhoria se na disposição, e já foi dito aqui várias vezes, qual que é a sua relação com o Renato Duque? Qual que é a sua... por quantas vezes teve com ele encontros do PT ou não do PT, ou quem lhe apresentou,
e como é que o Renato Duque começou a ter relações na diretoria que ele operava, através do PT, com as empresas que estão envolvidas na Petrobras. Era isso. Muito obrigado. Senhor deputado, quero mais uma vez reafirmar que eu sou tesoureiro do PT desde 2010. Isso que é importante frisar. E também nesse período todo, as doações partidárias ou eleitorais são doações legais e registradas no TSE. A questão e os termos da declaração, da delação premiada do senhor Pedro Barusco, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. A estratégia jurídica a ser desenvolvida, nós vamos debater com o Dr. Durso. E por último, o meu relacionamento, conforme eu prestei esclarecimento na Polícia Federal, com o senhor Renato Duque, é um relacionamento amistoso social. Uma pessoa com a qual eu gosto de conversar, discutir política, enfim, todos assuntos diversos, porque é uma relação da qual eu exerci e hoje eu não exerço, mas é uma relação amistosa social. A resposta, senhor presidente, como é, mais uma vez, o senhor Barusco também não respondeu. O senhor Barusco também não respondeu. E Vossa Senhoria passa e também não responde. Eu quero saber o caminho. Vossa Senhoria disse aqui que tem uma relação com o Duque, se conversavam sobre política e nunca conversaram sobre a Petrobras. E a outra coisa, ou o Renato Duque, ou outra pessoa, quem quer que chega para Vossa Senhoria e diz o seguinte: vai lá. Acabei de dar um exemplo aqui do meu colega Altineu. Vai lá, procura tal empresa, procura tal empresa, procura tal empresa, procura tal empresa, procura tal empresa. Deputado, para concluir. É isso. O senhor não respondeu. Senhor deputado, é usual, no exercício do meu mandato de secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, procurar as empresas, procurar pessoas físicas, para captar contribuições partidárias ou eleitorais. Então, faz parte do meu trabalho, faz parte da missão estatutária quando nomeado secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores. Dando seguimento ao último autor, deputado